O texto de hoje é a citação de uma parte de Hebreus 13:7. Vamos ler o versículo todo. Daí vamos falar por que essa carta de Paulo era importante para os irmãos naquela época e para nós hoje. Hebreus 13:7 diz: Lembrem-se dos que exercem liderança entre vocês, os que lhes falaram a palavra de Deus, e ao observar os resultados da conduta deles, imitem sua fé. Para quem Paulo estava escrevendo? Para os cristãos hebreus ou judeus que faziam parte da congregação em Jerusalém. Será que era importante que eles prestassem atenção aos que tomavam a liderança? Lembre-se de que Paulo escreveu essa carta lá por volta do ano 61 depois de Cristo, uns 5 anos antes do exército romano cercar Jerusalém e destruí-la. Mas quem estava tomando a liderança na congregação em Jerusalém naquela época? A sentinela de 15 de maio de 1997, nas páginas 16 e 17, explica que parece que o corpo governante, que era formado pelos apóstolos que ainda estavam vivos e por anciãos, estava bem ativo em Jerusalém até o ano 66. Então, com certeza, eles estavam entre os que exerciam liderança, como Paulo tinha falado. Bom, quando os irmãos daquela época pensavam no apóstolo Pedro e nos anciãos, do que eles podiam lembrar? Com certeza, eles podiam lembrar das palavras e do exemplo do apóstolo Pedro. Mesmo Pedro tendo sido preso e espancado, ele e os outros apóstolos disseram: temos de obedecer a Deus como governante em vez de a homens. E Pedro continuou ativo pelo resto da vida, pregando e encorajando os irmãos. Eles também podiam lembrar do exemplo de lealdade e de coragem do apóstolo Tiago, que o rei Herodes Agripa I mandou matar pela espada no ano 44. Seria muito bom para todos na congregação lembrar da lealdade e da coragem desses irmãos que tomavam a liderança, ainda mais naquela época em que a destruição de Jerusalém estava tão próxima. E hoje, como podemos colocar em prática o conselho de Paulo? Como o comentário da Sentinela diz, uma das formas é por lembrar e imitar o exemplo dos fiéis irmãos do corpo governante. E assim como aqueles irmãos que eram da congregação em Jerusalém, nós, aqui em Betel, também temos o grande privilégio de poder observar a fé e a conduta de nossos irmãos do corpo governante. E hoje, todos os nossos irmãos pelo mundo conseguem, por meio do JW Broadcasting, ver os irmãos do corpo governante, ouvi-los falar a palavra de Deus e observar a conduta deles. Nós também temos biografias de irmãos que faziam parte do corpo governante e que serviram fielmente a Jeová por décadas, até receberem a herança celestial. Vamos nos lembrar de 4 deles e ver o que eles falaram sobre o resultado da conduta deles. O primeiro é o irmão Sullivan. O irmão Sullivan serviu fielmente no corpo governante até sua morte, em 1974. Na biografia dele, que saiu na Sentinela de 15 de fevereiro de 1966, o irmão Sullivan falou sobre o que aconteceu no Madison Square Garden em junho de 1939. O irmão Rutherford estava fazendo um discurso quando um grupo de opositores, influenciados por demônios, tentaram atrapalhar a reunião. Alguns irmãos foram acusados falsamente e foram presos. O irmão Sullivan disse: o irmão Rutherford insistiu em ir imediatamente à delegacia, e eu tive o privilégio de ir de carro com o irmão Rutherford naquela ocasião. Indo de carro do Madison Square Garden até a delegacia, nós vimos a fúria louca da multidão e o poder de Deus de proteger o povo dele. Na delegacia, tivemos que nos esforçar para passar por aquela multidão para entrar. Daí, depois que eles ajudaram os irmãos e saíram da delegacia, o irmão Sullivan disse:
A mesma multidão demoníaca ainda estava lá fora. Eles tentaram entrar no carro à força e impedir que nós saíssemos. Foi necessário que alguns de nós ficassem no estribo do carro para impedir que as multidões quebrassem as portas para abri-las. Os irmãos Rutherford e Sullivan foram muito corajosos. Será que vamos precisar mostrar essa coragem no futuro? Agora vamos nos lembrar do irmão George Gangas, que também fez parte do corpo governante. A biografia dele apareceu na Sentinela de 15 de junho de 1967. Você já sentiu que não estava qualificado para alguma designação? O irmão Gangas contou como foi o primeiro discurso de 6 minutos que ele fez. Ele ficou muito nervoso e quase não conseguiu terminar, mas ele não desistiu. Ele também deu um excelente exemplo de amor pelas reuniões. Ele orou a Deus para não permitir que ele perdesse nenhuma reunião. E por 45 anos, até aquele momento, ele não tinha perdido nenhuma mesmo. Ele disse: "Para mim, estar reunido com os irmãos é um dos maiores prazeres da vida e uma fonte de encorajamento. Eu gosto muito de ser um dos primeiros a chegar ao Salão do Reino e ser um dos últimos a sair, se possível. Sinto muita alegria quando falo com o povo de Deus. Quando estou com eles, eu sinto que estou em casa, junto com minha família, num paraíso espiritual." O irmão Gangas terminou a carreira terrestre em 1994, com 98 anos de idade. O próximo que vamos lembrar é o irmão Carl Klein. Ele contou que uma vez o irmão Rutherford o repreendeu sem rodeios. Depois, quando ele viu Carl, ele disse bem simpático: "Olá, Carl." Mas visto que Carl ainda estava magoado, ele cumprimentou resmungando. O irmão Rutherford respondeu: "Carl, tome cuidado, o diabo está atrás de você." Carl disse envergonhado: "Oh, não é nada, irmão Rutherford." Mas ele sabia que Carl estava chateado e disse de novo: "Muito bem, mas cuidado, o diabo está atrás de você." Devemos nos lembrar disso, porque esse conselho que o irmão Carl recebeu tem o apoio da Bíblia. E nós não queremos de jeito nenhum dar lugar ao diabo por ficar nutrindo ressentimento. Em janeiro de 2001, com 95 anos de idade, o irmão Carl Klein terminou fielmente sua carreira terrestre. Vamos lembrar também do irmão Daniel Sidlick. A história de vida do irmão Daniel saiu na Sentinela de 1º de dezembro de 1985. Era bem animador quando o irmão Daniel começava a adoração matinal, dizendo: "É bom estarmos vivos para servir o Deus vivo e verdadeiro, Jeová." A história de vida do irmão Daniel mostra por que ele amava a vida, amava o povo de Deus e amava Jeová. Ele escreveu: "No decorrer das experiências que tive na vida, experimentei o poder sempre sustentador da amizade de Deus." Ele continuou: "Até neste exato momento, transbordo de pura alegria quando leio as palavras do salmista, no Salmo 33. Feliz a nação cujo Deus é Jeová, o povo que ele escolheu como sua propriedade. Que o teu amor leal esteja sobre nós, ó Jeová, ao passo que esperamos em ti." O irmão Daniel terminou sua carreira terrestre em abril de 2006, depois de ter servido por quase 60 anos em Betel. Sim, irmãos, é bom para nós lembrar dos irmãos do corpo governante, tanto dos atuais como dos do passado. Nós também estamos nos aproximando do fim de um sistema de coisas, assim como aqueles cristãos judeus a quem Paulo escreveu. Então, devemos imitar a fé dos irmãos que tomam a liderança entre nós. Isso vai nos ajudar a perseverar até o fim, quer seja o fim da nossa vida, quer o fim deste perverso sistema de coisas.